Bom dia pessoal, Augusto aqui falando novamente e vamos aqui mostrar para vocês agora de como proceder para fazer o registro do ponto e suas justificativas a partir desse mês de agosto de 2021, né? Que nós ainda estamos meio que no teletrabalho, mas ainda já estamos começando a voltar, no caso, nossa atividade na escola, certo? Então, para acessar o seu espelho de ponto, existem duas maneiras, certo? Então, vamos lá. Se eu quero justificar um ponto deste mês corrente, no caso de agosto, eu posso vir por aqui, ó, registro de frequência, consultar espelho de ponto, certo? Mas, se eu vou querer justificar ou fazer alguma alteração, até ver alguma coisa do meu ponto do mês passado, então vocês vêm aqui no menu consultas, frequência e espelho de ponto. Então aqui a gente seleciona o mês de qual a gente quer ver o espelho de ponto e clica em buscar. Então eu vou botar aqui do mês de agosto, que é para mostrar para vocês como é para fazer o procedimento de justificativa e bater o ponto. Então selecionei o mês, então aqui apareceu meu nome, eu vou clicar na setinha verde para mostrar no meu espelho de ponto, certo? Beleza, então tá aqui o espelho do ponto do mês de agosto. Então vamos lá. Vamos pensar no seguinte caso. Primeiro caso, eu estou trabalhando, certo? Eu estou trabalhando meu expediente. Então hoje, no caso dia 5/8, eu vou dar meu expediente pela manhã lá na escola. Então o que é que eu faço? Então eu bato o ponto normalmente, eu dou minha entrada e dou minha saída, certo? Então, como vocês podem ver aqui, eu trabalho 8 horas por dia, certo? Então, se eu trabalhar somente de 7 a 11, eu vou trabalhar 4 horas. Então, eu vou ficar devendo 4 horas, no caso, nesse dia. Então, o que acontece? Eu tenho que justificar esse dia para que ele complete as 4 horas que estariam faltando, certo? Então, como é que eu faço? Então, se eu vier aqui, ó, na setinha verde e clicar, existem várias justificativas e aqui nós vamos escolher aqui, cadê revezamento? Revezamentos alternados, tá vendo? Então, quando eu clicar, vai abrir essa tela. Vocês podem ver que automaticamente ele vai colocar as 8 horas aqui. Mas Guto, você não falou que ele ia só completar? Sim. Mas por que ele colocou as 8 horas então? Porque eu não dei entrada nenhuma no ponto. Então, assim, o que está acontecendo? Muitas pessoas, no caso que eu já andei homologando aí algumas justificativas, as pessoas estão colocando esta justificativa antes de bater o seu último ponto de saída. Então, o que acontece? Vamos pensar o seguinte: eu entrei 7 horas. Aí, de 7h30, eu vou aqui justificar, certo? Então, para o sistema, eu não dei nenhuma saída. Então, quer dizer que eu não trabalhei nenhuma hora. Então, o que acontece? Ele vai querer sempre completar o que falta, que seriam 8 horas. Ok? E aí, o que acontece? Quando eu chegar e bater o meu ponto de saída, ele vai pegar e vai fazer o seguinte: 8 horas, que seriam da justificativa, mais 4 horas que eu tenha trabalhado. Então vai ficar 12 horas. E isso o sistema não aceita, porque o máximo de trabalhar por dia seu é 8 horas. Então, aí quando eu vou homologar, ele dá um erro e aí eu preciso negar essa justificativa para você refazer. Então, qual é o correto, certo? Como é a maneira correta de você fazer isso? Você vai, chega na escola, bate o ponto de entrada, depois, quando for a hora de você sair, você bate seu ponto de saída, e o ideal seria que no outro dia você justifique. Ou deixe para justificar, digamos assim, no final de semana, que aí você justifica todos os dias. Porque pode ocorrer de que o sistema ainda não tenha computado as suas horas trabalhadas e você justifica antes. Que foi o caso de uma servidora que disse que bateu o ponto correto, mas justificou logo após. Então, o que aconteceu? O sistema ainda não tinha calculado, certo? Então, assim, vocês pegam, justificam somente no dia posterior
ou pelo menos umas 2 horas, 3 horas depois, que dê tempo que o sistema compute essa hora lá no banco de dados dele, certo? Beleza. Mas Guto, e aí? E os dias que eu não trabalho, certo? Que eu estou trabalhando em casa, estou em teletrabalho, não estou no presencial. O que eu faço? Então, veja só. Faz de conta, como eu falei para vocês, eu trabalhei no dia 5, ok? Então, vamos pensar que no dia 2, 3 e 4 eu trabalhei em casa, no teletrabalho. Então, como é que eu poderia justificar esses 3 dias, certo? No caso, 2, 3 e 4. Então, veja só, é muito simples. Então, você vem aqui no dia 2, né? Vou clicar aqui na setinha. Vou colocar aqui teletrabalho, né? No caso, a decisão administrativa, que é a justificativa que nós estamos usando para esses dias de teletrabalho. Então, aqui, ó, ele vai dizer qual foi o dia de início. Dia 2, qual foi o dia de término. Então, eu posso botar aqui que é dia 4, que aí eu, com uma justificativa só, eu vou justificar o dia 2, o dia 3 e o dia 4, certo? E aqui eu vou colocar um comprovante, que pode ser o nosso plano de trabalho, né? Você pode ver aqui, tem até uns planos de trabalho do pessoal do mês passado. E depois cadastro, ok? Então eu posso fazer isso aí vários dias? Pode, mas tem que prestar atenção numa coisa. Então vamos pensar aqui que dia 5 eu trabalhei, certo? Então, se eu for justificar, eu não poderia botar para justificar em teletrabalho do dia 2 ao dia 10. Por quê? Porque dia 5 já existe uma justificativa. Então, ele não dá para colocar uma justificativa em cima da outra. Então, você teria que justificar o dia 2, 3, 4, depois dia 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então, deu para entender? Então, basicamente é isso. Então, lembrando, no dia que forem trabalhar presencialmente, vocês vão lá, batem um ponto normalmente, depois de 1 hora, 2 horas depois, vocês podem justificar, ou que é o mais aconselhável, que eu sempre digo, justifique no dia posterior. Então, se eu vim trabalhar dia 5, eu deixo para justificar o dia 5 no dia 6, certo? Beleza? Guto, mas e aí, sou obrigado a justificar logo? Não. O interessante é que você, digamos assim, se você fizer no outro dia, você sempre está fazendo o dia anterior, você não vai ter muito trabalho, né? Porque às vezes, se você for deixar para os últimos dias do mês ou o começo do próximo, você vai ter que justificar vários dias, aí pode ficar meio pesado, né? Um trabalho muito chatinho, né? Ok? Então, lembrando que geralmente eu tenho que enviar os pontos homologados no dia 5 de cada mês. Então, assim, eu peço que vocês, digamos assim, mais tardar, dia 1º, dia 2, já tenham tudo justificadozinho, para que eu possa mandar com tempo hábil aí para o pessoal lá de Natal, tá certo? Então era isso. Então, obrigado aí por vocês escutarem aí. E qualquer dúvida, podem entrar em contato, tá bom? Um beijão e tchau.